Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e estou começando mais um Manual da Cultura Pop, podcast que irei conversar sobre obras da cultura pop como filmes, animes e videogames. Toda semana tem episódio novo, se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de um filme dos anos 90, um filme de ação, um buddy cop, um estilo de filme muito popular desde os anos 80. E até hoje tem filmes desse estilo por aí. À torta direita, né? O Kevin Hart fez sua carreira com esse gênero. Mas antes de falar do gênero, o filme em questão é o Hora do Rush, filme estrelado aí pelo Jack Chan e Chris Tucker, que é um dos meus filmes favoritos, mas eu fiquei muito em dúvida em como eu abordaria esse filme em um podcast. Eu pensei inicialmente em falar sobre o filme, mas o filme em si, ele é um buddy cop comum. Explicando o gênero, buddy cop é o gênero de filmes que une dois policiais ou duas pessoas em uma parceria improvável e eles acabam, e aí numa sequência frenética de ação, misturado com comédia, para resolver o problema ali do plot do filme. Provavelmente o mais icônico desse gênero é o Máquina Mortífera, com o Mel Gibson e o Danny Glover. E depois esse gênero aí foi usado aí, a gente deve dizer que provavelmente por ano deve sair pelo menos um filme desse estilo. Eu acho que dos atuais, os mais famosos são com o The Rock e o Kevin Hart, né? Eles fizeram pelo menos uns 3 filmes nesse estilo, mas o Kevin Hart tem um filme desse basicamente com quase todos os atores de ação do momento, né? Então você tem um ator de ação, tipo The Rock, John Cena, e você tem como companheiro alguém mais voltado para comédia, que é o Kevin Hart, e no caso da Hora do Rush, o Chris Tucker. Então, para falar do filme do Hora do Rush em si, eu achei que não tem assim muita coisa de diferente no filme, né? Em termos de plot, de história, não tem coisa muito diferente no filme Hora do Rush. Não tem porquê. Por que ele é melhor que os outros, na minha opinião, ou por que pra mim ele é o melhor do gênero. Não tá exatamente no enredo, né? Resumindo aqui rapidinho pra quem gosta de saber a história, a trama do Hora do Rush, né? Ela começa, acho que tem uma filha de um cônsul chinês que é sequestrado em Los Angeles, e aí esse cônsul, esse diplomata, ele pede ajuda do inspetor de Hong Kong, que é o Jack Chan, o Lee, para investigar o caso, e os Estados Unidos, o FBI, coloca o James Carter, o personagem interpretado pelo Chris Tucker, um detetive de Los Angeles, que é falador, arrogante, cheio de piadinha e tal, para trabalhar no caso. Então os dois começam a investigar o caso por conta própria. Obviamente eles iniciam o filme não gostando um do outro, né? O Lee é bem mais sério, enquanto o James Carter é todo engraçadão, mas eles acabam se juntando para resolver o caso. E então a gente tem essa mistura aí da comédia, de improviso de Chris Tucker, das diferenças culturais, né, que ele coloca. Eu acho que o filme talvez tenha envelhecido um pouco mal, porque tem muitas piadas ali que podem ser consideradas preconceituosas, mas a gente tem que analisar o filme como um filme daquela época, né? Então eu dou uma passadinha de pano aí pro caso, porque também não é algo assim tão forte assim também. E aí, com o passar do filme, os dois vão gostando um do outro, vão se aproximando e no final eles conseguem resolver a situação e se tornam amigos. Então você tem um filme aí que ele faz esse contraste muito legal, né, de humor com sequência de ação. A química entre os personagens é gritante, né, encaixou perfeitamente a química dos personagens. O Chris Tucker e o Jack Chan se encontraram muito bem assim, um com o outro em estilo. A trilha sonora também é um pouco interessante, né, porque tem um pouquinho ali de hip hop e tal, dos anos 90. Então é legal, porém é totalmente comum, né? Essa descrição do filme que eu fiz pra vocês aqui do Hora do Rush serve pra praticamente todos os buddy cop que existem, né? Os filmes de parceiro de policial. Serve pra todos. Então o diferencial de Hora do Rush não tá aí. Para mim, o diferencial de Hora do Rush tá na outra maneira de analisar esse filme que eu gostaria, que é a participação de um dos melhores atores de todos os tempos no filme, que é o Jack Chan. E eu disse isso mesmo, pra mim o Jack Chan é um dos melhores atores que existe no mundo, porque o que o Jack Chan faz, as cenas de ação que o Jack Chan faz, principalmente naquela época em que ele era jovem e fazia todas as cenas, é realmente assim inacreditável, porque existem várias maneiras da gente abordar a atuação de um ator, né? A mais comum é pela capacidade de demonstrar o sentimento, de demonstrar a trama do filme, né? Essa é a mais comum e aqui vai ser premiada em premiações de cinema. Sei lá, um ator do tipo Daniel Day-Lewis, que provavelmente é o melhor ator vivo hoje, ele tem aquela grande capacidade de se transformar no personagem e mudar totalmente a personalidade dele e tal, e demonstrar muito fortemente as emoções durante a cena e tal. E nesse nível o Jack Chan talvez não seja tão capaz. Mas
a atuação não é só isso. A atuação também é a performance artística, né? A encenação. E nisso o Jack Chan é um dos melhores que já existiu. As cenas de ação que o Jack Chan faz, a coreografia que ele faz para as cenas de ação dele, dos filmes dele. Se você pegar uns filmes chineses dele, tipo História Policial, que talvez seja o filme mais famoso dele, né? Que ele fez lá na China, antes dele ir para Hollywood. É sim, é inacreditável, né? A capacidade que o Jack Chan tem performática, né? Dele conseguir fazer a coreografia com os dublês, com os stuntmans, né? Durante a cena. É incrível. Eu acho que eu sempre, quando defino o Jack Chan nessas situações, eu falo, atores performáticos como Daniel Day-Lewis, como a Meryl Streep, existem aos montes. Mas um ator capaz de fazer o que Jack Chan faz são pouquíssimos, você conta no dedo. Nem os atores que eu citei, como o Mel Gibson, o Danny Glover, o The Rock, que fizeram filmes de ação, não chegam nem perto da capacidade performática do Jack Chan. A capacidade que ele tinha de fazer as próprias cenas e de fazer coreografias super avançadas em cada cena, em cada filme. As cenas são bem diferentes, bem emblemáticas. Então eu escolhi esse podcast, esse episódio, para fazer a minha ode, fazer minha referência ao Jack Chan, um dos melhores atores que já existiu, que é capaz de fazer cenas de ação que nenhum outro ator consegue fazer. E para nós aqui do Ocidente, provavelmente Hora do Rush é o filme mais popular que ele fez. E Hora do Rush, mesmo sendo um filme bem básico em termos de enredo e de história, é um filme muito marcante porque tem o Jack Chan jovem fazendo cenas de ação incríveis durante todo o filme. E eu acho que é uma boa porta de entrada para as pessoas conhecerem o trabalho do Jack Chan e se aprofundarem em verem os outros filmes de ação que ele fez. Porque ver um filme do Jack Chan é uma experiência única no cinema. Porque agora que ele está velho, aposentando, a gente não tem outro ator assim, com essa capacidade performática que ele tinha de fazer cenas de ação. A gente tem outros tipos de filmes de ação acontecendo. No Ocidente, então, a gente não tem nada parecido. Então esse episódio é a minha referência ao Jack Chan, um ator inacreditável e que vai ser para sempre lembrado, porque a capacidade de atuação dele é única, a capacidade performática que ele tem é brilhante e qualquer pessoa vai se impressionar ao assistir um filme de ação do Jack Chan. É uma experiência única de cinema, uma experiência única de filme. Nós demos sorte de ter acompanhado a carreira dele, dele ter vindo pro Ocidente e ter feito filmes, por mais que os filmes não sejam aí grande coisa, sejam todos filmes bem genéricos, né? Infelizmente, aqui no Ocidente, o Jack Chan nunca teve chance de estar em grandes filmes, né? Ele fez vários outros buddy cops aí, até com o Owen Wilson, com o John Cena também tem um filme com o Jack Chan. Então ele foi muito por esse lado aí, né? Hollywood aproveitou muito ele para esses filmes de parceria policial. Mas, mesmo assim, só essa pequena dose de Jack Chan no Ocidente já é o suficiente para que eu me tornasse um fã do Jack Chan. Porque as coisas que ele faz em um filme são únicas, são raras e não é qualquer um que consegue fazer. Então, falando sobre o filme Hora do Rush, um dos meus filmes favoritos, mas é um filme nota 6 de 10. É um filme legal de ver porque tem o Jack Chan, porque você vai poder ver esse ator incrível em mais uma performance incrível em cenas de ação. Mas é um filme parceria policial bem comum, mas vale muito a pena assistir por causa de Jack Chan. Todo o meu respeito e reverência a um dos melhores atores de todos os tempos. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.